Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais um quadro no sofá com a âncora. E hoje nós estamos com uma aluna aqui mega especial, habilitou agora nas últimas bancas com a gente, a Julenice, e que arrasou no dia do exame dela. E hoje ela veio contar tudo para nós sobre o seu processo de habilitação. Todos os desafios enfrentados, todos os obstáculos que ela teve que sobrepor, alguns obstáculos, né, Julenice? Então seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ficamos muito felizes por você estar aqui. Sabemos o quanto isso é importante para quem está no processo de habilitação, ouvir esses depoimentos, tá? Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, né? Participar desse quadro que é famoso já, né? Eu sempre falo, para você estar aqui nesse sofazinho tem que estar com a habilitação na mão. E a sua habilitação já chegou, né? Já chegou. Então, Julenice, conta pra gente como é que foi seu processo de habilitação, a adição de categoria, como foi esse processo, quais foram os obstáculos, ou não teve nenhum obstáculo, foi tranquilo, me conta tudo. Muitos obstáculos, desafios. E assim, há 21 anos aí eu fui habilitada na categoria A. Então, desde então, assim, esses 21 anos, pensando, né, tirar a categoria B, mas sempre pensando, ai meu Deus, alguém do meu lado, examinador, né, a gente fica assim, porque as pessoas, a gente ouve que as pessoas falam, né, e foca o terror mesmo, então, assim, a ansiedade, e eu sempre fiquei pensando, né, querendo ir, mas com medo. E daí, quando eu decidi, né, vir, né, para fazer a adição, tive indicação, ótimas referências aqui da âncora, né? Minhas colegas habilitaram na Mundial, né? E aí você, olha, Ju, mas lá perto da sua casa tem a âncora, que é a mesma âncora mundial, mesmo dono, pode ir lá, que tem um grande índice de aprovação do CIE, lá, Aí cheguei aqui, fui muito bem recebida, né? Amei essa escola. E aí veio o desafio, né? Além de medo, teve o medo, o pânico de morro. Esse foi um certo trauma de morro. Trauma de morro. Já chegou vezes assim de eu parar o carro e bloquear, começar a subir, bloqueava. Eu não conseguia ir mais. E aí, né, fazia aula com o Miguel e ele ficava assim preocupado, né? O que aconteceu? Depois, não, é coisa minha. E aí foi muito custo, mas eu venci. Hoje, graças a Deus, eu não tenho esse medo de morro. Consegui vencer. Esse trauma do morro que você fala, porque isso é muito comum, né, em algumas alunas. Mas muitas vezes, quando ela vai para o treinamento emocional, que até um treinamento que nós oferecemos aqui na autoescola para psicóloga, né, com atendimento coach, aí é diagnosticado algum trauma de infância. Foi o seu caso? Ou foi no meio do processo que você desenvolveu esse trauma? Foi antes, até mesmo quando eu estava na categoria A, né, que meu irmão falou assim, que você falava assim de morro, que as dificuldades que tinha, e assim, né, pra minha estatura, né, pra moto, então assim, eu comecei a ir, o medo de moto era esse, né, de não dar o pé no chão, eu cheguei a cair no morro, na aula, então assim, eu sempre ficava, você estava sobre 4 rodas, né, mas assim, mesmo assim, eu tinha medo. Quando você tirou a categoria A, então, não existia motopista. 21 anos atrás, já era na rua, e aí tinha aquela questão de ir no Morro do Cesto, de acompanhar carro. Talvez veio daí esse trauma, né? Porque realmente, para nós que somos mais baixinhos, pegar teu perna, que eles mandam parar o pé, né, a perna esquerda, né, e levantar a mão, e naquele momento ali, num morro íngreme, realmente dá aquele desequilíbrio. Então, de repente, esse trauma veio desse processo da categoria A, né? Mas aí você conseguiu sobrepor esse obstáculo do morro com algumas técnicas ensinadas? Como é que foi? Eu fui conhecer, assim, de Deus, eu tenho que ir, porque assim, eu trabalhava, né, para poder desenvolver o controle de embreagem, né, então, os controles de embreagem, aí juntava as duas coisas, né, o medo e fazer o controle. Mas assim, né, é aquela coisa, quando a gente tem foco, né, eu preciso, eu tenho que superar. Ele fala, quando ela é uma adição de categoria,
se torna um pouquinho mais fácil, pelo fato de você já ter um conhecimento de trânsito, né? As placas, saber as placas que você tem que parar, as faixas que você pode transpor, que você não pode. Por mais que a gente aprenda isso lá na legislação, quando você vai para a prática do trânsito mesmo, é que você consegue ter essa habilidade. Então, quando vai adicionar a categoria que é o seu caso, fica um pouco mais fácil, né? Porém, o carro, pelo fato de ter vários comandos, aí já dificulta um pouquinho. E como é que foi suas aulas, assim? Além do morro, os instrutores, você fez quantas aulas nesse processo de habilitação? Você teve muitas aulas? Como é que foi nessa parte? Tive muitas aulas, assim. Até mesmo assim, porque eu pensei assim, eu vou fazer até que eu me sinto segura, né? A questão dos instrutores são ótimos, são excelentes, assim, não tem a cara de dizer, faço com... Não, todos são excelentes mesmo, muito preparados, né? E passa, assim, tranquilidade pra gente, assim, né? Dá todo com carinho, respeito, né? E, assim, questão de quantidade de fez bastante aula. A gente fala que existem duas formas de investir, né, na autoescola. Nós tínhamos um instrutor aqui na autoescola que ele sempre falava assim, ó, a aluna X vai gastar um pouquinho mais de tempo. Aí, consequentemente, o tempo é comprar mais aula. Por quê? Cada pessoa aprende de um jeito. A gente sempre tem um exemplo aqui na autoescola que a gente fala do coelho e da tartaruga. Tem um caminho a ser traçado, os dois vão chegar lá, mas cada um em um tempo, né? O coelho pode chegar mais rápido, a tartaruga um pouquinho mais lento, mas vai chegar. E cada pessoa tem um perfil de aprendizagem. Não sair atropelando, não adianta também sair comparando com o outro, porque muitas vezes o nosso maior erro é comparar a gente com o outro. Nossa, minha amiga entrou, já tirou a carteira e eu tô aqui agarrado. Mas cada um tem um processo, porque cada um teve uma infância diferente. Né? E tudo que a gente vive na infância, na adolescência, na vida adulta, reflete, né? Mas assim, muito, as pessoas falando, não é culpa não, porque fulano passou de 7, de 8, nossa, tem fulano. Aí assim, só que eu vi pessoas passarem de primeiro, né? E assim, pessoas que passaram bem antes de mim, passando, e eu comecei a pensar, meu Deus, não, mas e sempre ouvir, vai chegar sua mão, é na hora de Deus. Aí só que assim, eu fui lá. Mas a gente tende a se comparar, né? Gerar essa ansiedade. E aí fui reprovada, entendeu? Mas era a questão assim, era emocional, mas assim, um detalhe assim que eu queria deixar, né? Quando eu cheguei aqui, uma coisa que me chamou a atenção foi você trabalha com psicológico, né? O atendimento psicológico. Atendimento, né? Psicológico, então assim, isso me despertou, porque assim, eu sabia que esse seria um ponto que você ia precisar. E foi isso, mas mesmo vocês oferecem todo o suporte, né? Começaram muito com a Falaciana, né? Então assim, mesmo, porque não depende só também da pessoa, depois, não, lá no suporte psicológico, emocional, não vai dar certo. É difícil, essa questão emocional é difícil. É muito difícil. Eu falo mesmo que o controle emocional é algo mais difícil que tem em tudo que a gente vai fazer na vida que existe processo. Porque a gente não consegue falar assim, não, eu vou ficar tranquilo. Quando você chega lá, suas pernas estão tremendo, seu coração está acelerado e você tenta baixar aquilo, mas não consegue. Então, assim, é muito comum. Igual quando a gente fala assim, antigamente, a autoescola, nós temos 22 anos de sepsis. Desde a fundação nós temos o atendimento psicológico, sempre estivemos aqui na autoescola. No início tinha muita resistência dos alunos. Não é psicólogo não, isso é coisa de doido, eu sou tranquilo, não, eu consigo. Achava que ia para psicólogo quem tinha algum déficit, né? E não é, porque trabalhar a emoção hoje acabou virando moda. Hoje todo mundo paga-se caro para ir no psicólogo, no psicanalista, porque realmente é comprovado que tudo que você põe para fora, você sara por dentro. Então, o nosso atendimento, o nosso suporte psicológico aqui é para isso mesmo, porque a ansiedade não é só a Julenice que tem, 99% dos nossos alunos têm essa ansiedade, porque quando você é testado, você está ali para ganhar um sim ou não de uma pessoa para falar se você está apto ou não, querendo ou não vai gerar essa ansiedade. Então, é muito comum, então a gente dá esse suporte por esse motivo mesmo. Então, assim, o que mais, assim, o obstáculo maior que eu acho, né, que a certeza foi o emocional, o controle emocional.
E daí foi aí que eu fiquei, assim, tentando, buscando estratégia, né, para melhorar isso, né, e aí foi quando eu troquei, né, de carro, pensei assim, vou trocar, talvez seja trocando, eu vou melhorar, e o instrutor também, e foi aí, né, eu troquei. Essa troca de instrutor, ela é importante também, por dois motivos. Se você não estiver adaptando ao instrutor que está fazendo a aula, é saudável que você peça. Eu sempre falo não para o outro, não sim para você. Então, assim, a autoescola ela tem a obrigação de atender esse pedido pronto e a hora. É quando o aluno pede, né? Não está adaptando aquele instrutor. E também é bom por outro motivo. Quando você vai para o exame prático de direção, quem senta do seu lado é uma pessoa diferente. Então essa troca ela é rica por isso. Porque quando você troca de instrutor, já dá aquele impacto quase que o mesmo no dia do exame. É uma pessoa diferente do seu lado. Então assim, você já transpõe um primeiro obstáculo que é uma pessoa diferente. A gente até oferece aqui na autoescola, não sei se você teve a oportunidade de fazer, que é o pré-exame. Pré-exame, sim. Foi muito bom, essa experiência muito boa mesmo. É, porque no pré-exame existe isso, quem senta do seu lado é uma pessoa totalmente estranha. Né? Totalmente diferente. Eu senti assim como se fosse um exame mesmo. Você acha que valeu a pena para você? Valeu demais, muito. Valeu muito. Bom, e no dia do seu exame, como é que foi? No dia do exame, eu sempre assim, a gente fica naquela ansiedade, né? Mas só que eu estava mais confiante nesse dia. Porque eu tinha feito na semana anterior para o exame e tinha sido aprovado. Então, assim, e falando como eu tinha trocado também o instrutor, né? E eu coloquei, né, assim, na missão, agora eu troquei de carro e tá tudo, eu vou com esse, assim, vou desenvolver melhor. E foi isso que aconteceu, né? E o Davidson. Eu contei. Eu sou apaixonada desde gente, não fazendo, né, do instrutor, mas assim. Ele foi que me passou assim, muita tranquilidade e convicção. O jeitinho dele falar assim, vamos lá buscar essa carteira. Com positividade, né? Trabalhando a positividade. Isso. Então, desde o dia que eu comecei a fazer aula com ele, ele falava assim, todas as aulas, vamos lá buscar essa carteira. E eu ia assim, como se eu fosse para exame mesmo, né? Então, aí eu fiz, fazendo essas aulas com ele, eu cheguei lá no exame, mesmo que a gente não deixa de ter aquelas medo, assim, ansiedade, como que vai ser. Mas isso aí eu cheguei ali mais preparada, com o pré-exame que eu tinha feito a semana anterior e que eu tinha sido aprovada. Chegou mais autoconfiante, né? Mais autoconfiante. Então ali eu consegui, né, encarar ali com mais segurança. Com mais segurança. Eu sempre falo isso, a autoconfiança ela é fator importantíssimo na hora do exame. Porque quando você senta naquele banco e o examinador que está ali para te examinar, ele sente que você está segura, já é meio caminho andado. Então, assim, e eu sempre falo com os meninos também, que, né, nos treinamentos que a gente tem, você passar a positividade para o aluno. Sempre pensamentos positivos, palavras positivas, porque isso atrai realmente coisas positivas. No dia do seu exame, você vai tentar. Se não der certo, você tenta de novo. Aí você já vai já destruída. Se ali mesmo você já decreta a sua derrota. Mesmo, né? Eu não tinha esse pensamento. Porque aquele medo, na noite anterior a gente não dorme, né? Aí eu pensava assim, não, eu vou lá, se eu até olhava assim no calendário, qual seria a próxima banda que eu puder ir. É o maior erro. Eu falo muito com os meninos aqui. Isso é auto-sabotar. Você está se sabotando, porque você já manda para o seu cérebro o seguinte: não tem problema se não der certo. Aí ele faz não tem problema. Isso foi uma coisa que assim, eu demorei que eu estava auto-sabotando. A minha mente me sabotava com isso. Demais. Aí que eu falo, né? Falando disso novamente. E ele assim me passava, assim, todas as aulas ele me falando, vamos lá. E eu falo assim, você sabe dirigir. É claro, assim, ele viu alguns detalhes, ele percebeu. Os pontos de melhorias, né? Porque, assim, todos os meus exames, ele passava a roda do filme. E era eliminatório, então, assim, isso era muito triste. Aí ele viu isso. Ele conseguiu ver que eu assim, não sabe estacionar. Aí ele começou a trabalhar isso aí. Ele via que eu não parava, eu não observava. Ele falou assim, a ferramenta que tem no carro, que era a bolinha. Aí ele trabalhou comigo isso aí.
parar o carro. E foi, deu certo. Detalhes, né? Detalhe que talvez faltava para você conseguir chegar, né, na habilitação. Porque, igual assim, pontos eliminatórios não tem como, né? Você não trabalhar, que é ré contínua, você tem que fazer uma ré perfeita, né? E depende muito de parar o carro alinhado, essa ré contínua. Sim. Você parou alinhado, só não mexeu o volante, vai embora, né? Agora, se você parou desalinhado, que seja um pouquinho, na hora que você vai fazer, ela vai sair, não vai ter detalhes. São detalhes que, quando ele falou assim, que eu não parava o carro direito, eu parava o carro na cabeça toda, assim, olha, eu tô, você tem que parar. Assim, então, do jeito que você olhava, você aí acabava a roda também ficando desalinhada. Aí já chega a conclusão, então é com isso, que todos os exames, algumas falam eliminatória, passam roda desde que aí isso foi importante, foi determinante para. Com uma coisinha que você consertou, deu certo. Deu certo. Ai, que bom, viu? Eu gostaria, Juliana, se você deixasse uma mensagem motivacional para os alunos que estão no processo de habilitação, que estão querendo desistir, que estão aí com medo de não dar certo. Você deixa essa mensagem assim, de incentivo para eles, né? Para que eles continuem, que eles cheguem ao final e tenham essa vitória para você ter. Pode deixar, por favor, essa mensagem. Porque no início, assim, quando a gente. Já começa assim com o medo, né? Então, diante assim, muitos existem, igual, por exemplo, quando eu quando fui aprovada, muitas das minhas colegas, sempre assim, a minha aprovação e aquele vídeo lindo, que eu fiquei emocionada, as minhas colegas, muitos voltaram para tinham desistido. E voltar no processo de habilitação. Então, assim, eu falo assim, é difícil, né? A ansiedade, assim, muitas vezes toma conta mesmo, a gente pensa em parar, pensa em desistir, mas não desiste. Foco mesmo, persistência, e deu certo, né? Comigo vai dar certo também para vários, também estão nesse processo aí. E é isso que eu deixo, né? A mensagem é nunca desista dos seus sonhos, nunca. E tenha foco mesmo e vai dar certo, já dá certo. Amém. É isso aí, gente. Eu falo que a palavra desistir não faz parte do processo de habilitação, né? Muito obrigada, Julianice, pela sua participação. Foi um depoimento muito bonito. Realmente, assim, a gente vê que são detalhes para que a pessoa consiga alcançar esse sonho, né? Alcançar o tão desejada habilitação, porque não é um processo fácil, não é um processo barato, mas tem que persistir, tem que ter persistência. Muito obrigada por esse tempo que você está aqui. Obrigada mais uma vez por ter escolhido a âncora. Né? Faça muito bom uso. Que bom. Faça muito bom uso, tá, dessa carteira. Queremos ver você nesse trânsito aí, passeando com a família, usufruindo bastante desse documento que é tão importante.